Padre Pio foi questionado certa vez sobre algo que toca o coração de todos. Os entes queridos que morreram ainda podem nos ouvir? A resposta que ele deu não foi simples, nem consoladora à primeira vista. Suas palavras revelaram um mistério entre o céu, a alma e a oração que poucos estão preparados para compreender. Segundo ele, a morte não rompe totalmente os laços do amor, mas transforma a forma como eles existem. O que Padre Pio ensinou sobre isso muda a maneira de falar com quem partiu e também a maneira de viver, enquanto ainda há tempo. Padre Pio explicava que a morte não apaga a consciência da alma, nem destrói o vínculo espiritual que foi construído pelo amor. Quando alguém parte deste mundo, não entra no vazio, mas na verdade. E nessa verdade, a alma passa a ver com clareza aquilo que antes via apenas de modo confuso. Quem amou, quem feriu, quem foi esquecido e quem foi lembrado em oração. Segundo seus testemunhos espirituais, as almas não deixam de se importar com aqueles que ficaram. Pelo contrário, tornam-se ainda mais sensíveis às orações feitas por elas. Padre Pio dizia que muitos falecidos se aproximam dos vivos não com palavras, mas com uma presença silenciosa que busca ajuda espiritual. Não é uma comunicação como a dos homens, mas um encontro no plano da graça. Ele ensinava que quando falamos com amor por alguém que partiu, em oração, em silêncio, diante de Deus, essa palavra não se perde. Ela sobe como súplica e desce como consolo. A alma não ouve com os ouvidos do corpo, mas percebe pela luz de Deus aquilo que é oferecido por ela. Cada Ave Maria, cada Pai Nosso, cada missa celebrada por um falecido é como uma resposta ao seu clamor invisível. Padre Pio afirmava que muitos mortos sofrem não por abandono de Deus, mas por abandono dos vivos. Quando deixam de ser lembrados, quando ninguém mais reza por eles, quando seus nomes não são mais pronunciados diante do altar, suas almas permanecem em espera dolorosa. Não porque Deus não queira libertá-las, mas porque a comunhão dos santos é uma ponte real entre a terra e a eternidade. Ele também alertava que os mortos não escutam curiosidades, nem conversas vazias. O que chega até eles é apenas o que nasce do amor verdadeiro. Reclamações, murmurações e palavras ditas sem fé não atravessam o véu da eternidade, mas uma oração simples, feita com lágrimas, atravessa. Padre Pio contou que viu almas que se aproximavam de familiares durante a oração, não para assustar, mas para agradecer. Eram presenças cheias de dor e esperança ao mesmo tempo. Dor por ainda precisarem de purificação. Esperança porque sabiam que alguém na terra ainda se lembrava delas. Ele dizia que muitos vivos falam com os mortos por saudade, mas poucos falam por caridade espiritual. A diferença é grande. A saudade consola o coração humano. A oração consola a alma que partiu, e somente a oração pode ajudar onde o amor humano não alcança. Segundo o Padre Pio, quando alguém diz em silêncio, "Estou rezando por você", isso é ouvido no céu. Não como som, mas como luz. A alma compreende que não foi esquecida, que ainda pertence a uma história, que ainda é amada. Por isso, ele insistia tanto. Não conversem com os mortos como quem busca sinais, mas como quem entrega nomes a Deus. Não tentem trazê-los de volta à terra. Levem-nos ao céu pela oração, porque é ali que eles precisam estar. E então ele dizia algo que tocava profundamente quem o escutava. Os mortos não precisam das nossas lágrimas,
precisam das nossas orações. Padre Pio ensinava que depois da morte, a alma entra em um estado de verdade absoluta. Não há mais enganos, nem distrações, nem ilusões. Tudo é visto à luz de Deus. Nesse estado, a alma percebe com clareza o bem que recebeu e o bem que deixou de fazer. E é justamente por isso que ela se torna mais sensível às orações dos vivos do que jamais foi na terra. Ele dizia que muitos acreditam que, depois da morte, não há mais relação entre quem ficou e quem partiu. Mas isso é um erro profundo. A comunhão dos santos não termina com o último suspiro. Ela se torna mais intensa. As almas que estão em purificação dependem das orações da terra, como um doente depende do remédio. Cada missa oferecida, cada rosário rezado, cada sacrifício aceito com amor, abre uma passagem de luz para elas. Padre Pio afirmava que as almas não escutam palavras humanas como nós escutamos, mas percebem intenções. Quando alguém se ajoelha e diz: Senhor, eu te entrego esta alma, isso chega como um alívio espiritual, não como um som, mas como um toque de misericórdia. É por isso que muitas pessoas sentem, durante a oração pelos mortos, uma paz estranha ou uma tristeza suave. É o encontro invisível entre duas realidades. Ele também advertia que há um perigo quando os vivos tentam substituir a oração por curiosidade. Buscar sinais, sonhos forçados ou manifestações não ajuda as almas. Pelo contrário, pode confundir os corações. O caminho seguro sempre foi o mesmo: missa, confissão, rosário, silêncio diante de Deus. Essas são as línguas que o céu entende. Padre Pio contou que, em algumas ocasiões, almas do purgatório lhe apareciam pedindo orações. Não pediam notícias da terra, não pediam lembranças, pediam libertação, pediam ajuda, pediam que seus nomes fossem levados ao altar. Isso mostrava que o maior sofrimento dessas almas não é a distância da família, mas a distância da plena visão de Deus. Ele dizia que muitas pessoas choram seus mortos, mas esquecem de rezar por eles. E isso é uma forma de amor incompleto. O amor verdadeiro não se limita à memória. Ele se transforma em intercessão. Quando alguém oferece uma missa por um falecido, está fazendo por ele aquilo que ele já não pode fazer por si mesmo. Padre Pio ensinava que, no mundo espiritual, o tempo não é como na terra. Uma oração feita hoje pode alcançar uma alma que partiu há muitos anos. Nenhuma súplica é inútil. Nenhuma palavra dita a Deus se perde. Mesmo quando o coração está cansado, a oração continua trabalhando em silêncio. Ele afirmava ainda que muitos mortos conseguem perceber quando seus familiares voltam à fé por causa deles. Quando alguém muda de vida depois da morte de um ente querido, isso se torna uma alegria espiritual para a alma que partiu. É como se dissesse: minha morte não foi em vão, ela trouxe luz. Segundo Padre Pio, os mortos nos ouvem apenas quando falamos com Deus por eles. E é nesse diálogo sagrado que os laços do amor não se rompem, mas se purificam. Não é mais um amor feito de presença física, mas de esperança eterna. E então ele dizia algo que poucos esqueciam: se você ama alguém que partiu, fale menos com ele e fale mais por ele a Deus. Padre Pio não falava dessas coisas para alimentar curiosidade sobre o além, mas para ensinar os vivos a amar de maneira mais profunda. Ele dizia que a maior caridade que podemos fazer por quem partiu não é lembrar apenas do que foi, mas ajudar no que ainda precisa ser concluído, o caminho da alma até Deus. Segundo ele,
Muitas pessoas acreditam que tudo termina no cemitério, mas a fé ensina que ali começa uma nova responsabilidade. Quando alguém morre, não deixa de precisar de amor, apenas passa a precisar de um amor diferente. O amor que reza, que intercede, que se sacrifica em silêncio. Padre Pio afirmava que o esquecimento é uma segunda morte. Não a morte do corpo, mas a morte do vínculo espiritual. Quando ninguém mais oferece uma missa, quando ninguém mais pronuncia aquele nome diante de Deus, a alma permanece na espera. Não porque Deus seja distante, mas porque a justiça e a misericórdia caminham juntas. A oração dos vivos é parte desse mistério. Ele dizia que muitos falecidos são libertados graças a uma única pessoa que não se esqueceu deles. Um filho, uma mãe, um amigo, alguém que continua dizendo: Senhor, lembrai-vos desta alma. Essa simples fidelidade pode mudar uma eternidade. Por isso, Padre Pio ensinava que falar com os mortos não é errado quando isso se transforma em oração, mas é perigoso quando se transforma em busca de sinais, vozes ou respostas humanas. O céu não se comunica por curiosidade, mas por amor. O que ajuda a alma não é ouvir nossa voz, mas receber nossa intercessão. Ele insistia: se os entes queridos ainda podem nos ouvir, é apenas quando falamos por eles a Deus. Essa verdade muda a forma de viver o luto. A dor não desaparece, mas ganha sentido. A saudade não se torna desespero, mas esperança. Porque o amor não termina, apenas muda de lugar. Ele deixa de ser presença e se torna oração. Padre Pio também alertava que um dia nós estaremos do outro lado. Também dependeremos das orações de alguém. Também esperaremos que alguém se lembre de nós diante do altar. Por isso, rezar pelos mortos é preparar misericórdia para o próprio futuro. Ele dizia que muitos se surpreenderão ao descobrir, na eternidade, quem realmente os ajudou. Não foram as palavras bonitas, nem as flores no túmulo, mas as orações escondidas, as missas oferecidas, os rosários rezados em silêncio. Essa revelação não é para gerar medo, mas responsabilidade. Enquanto estamos vivos, podemos ajudar. Enquanto respiramos, podemos interceder. Enquanto o coração bate, podemos transformar saudade em caridade espiritual. Talvez hoje seja o dia de lembrar alguém que você perdeu. Talvez hoje seja o dia de dizer seu nome diante de Deus. Talvez hoje seja o dia de oferecer uma oração simples, mas verdadeira. Porque, como o Padre Pio ensinava, os mortos não pedem sinais, pedem misericórdia. E no fim, quando nós também atravessarmos esse limiar, compreenderemos que cada oração feita aqui foi um elo que nunca se rompeu. Padre Pio deixou esse aviso para os vivos: não deixem que o amor morra com o corpo. Transformem o amor em oração. São Padre Pio, rogai por nós.